Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Bom, todo mundo já está sabendo do acidente de avião que ocasionou a morte do Eduardo Campos. Eu vou falar sobre isso no vídeo, mas como vocês já devem saber, eu não boto minha cara feia aqui para dar uma mera opinião. O propósito desse vídeo aqui é falar sobre os bastidores da aviação civil e entrar nas minúcias, nos detalhes dessa questão de investigação sigilosa. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar clara nesse vídeo é que sim, a morte de um candidato à presidência da República durante o período eleitoral é, de fato, muito suspeito. Não dá para falar sobre isso sem ficar com a pulguinha atrás da orelha. Mas ainda não dá para saber se foi um acidente ou um crime. Se foi um crime, nós ainda não sabemos quem foi que cometeu esse crime. E se foi um acidente, nós ainda não sabemos as causas desse acidente. O problema é que tem aí uma galera mais afoita que já sabe com toda certeza que foi crime, inclusive eles já sabem até quem são os culpados desse crime. Particularmente eu não vou afirmar nada enquanto não tiver provas para isso. Inclusive, a minha mentalidade não permite esse tipo de afirmação leviana. Diga-se de passagem, ceticismo não é uma qualidade para ser utilizada apenas no meio religioso. Ceticismo é sinônimo de sensatez e significa que você só afirma aquilo que você pode provar. Por outro lado, as coisas que você não pode provar devem ficar apenas no campo da especulação. Enfim, tem muita gente aí dizendo que isso daí foi uma conspiração. Estão usando uma lei aí que torna sigiloso o processo investigativo, usando essa lei para deduzir que isso foi uma jogada do governo para matar o cara e meio que ocultar as provas. Falaram que o governo aprovou a lei em um dia e poucos dias depois o avião do Eduardo caiu. Não foi bem assim não. Vamos passar essa história a limpo. Tudo começa lá no dia 29 de setembro de 2006. Houve um acidente envolvendo um Boeing 737 da Gol, especificamente o voo 1907, que colidiu com um jato Legacy, no qual morreram 154 pessoas. Os controladores de voo simplesmente se recusaram a colaborar com as investigações. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas esse acidente gerou uma polêmica danada na mídia. Cabe ressaltar que inquérito policial não é a melhor maneira de começar, de iniciar as investigações de um acidente aéreo. Lembrando que todo inquérito é uma inquisição e essa pressão deixa as pessoas com medo de irem para a cadeia, mesmo sendo inocentes. O inquérito faz as pessoas se sentirem acuadas de falar a verdade. A tão esperada verdade que pode salvar muitas vidas no futuro. Peraí, por que salvar vidas no futuro? Isso é bem óbvio, porque quando você conhece as causas de um acidente, você previne, você pode se precaver para que isso não ocorra novamente no futuro. Pois é, e o fato dos controladores de voo não terem colaborado com as investigações gerou uma crise no tráfego aéreo brasileiro. Então, por causa dessa crise, foi formada uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, lá na Câmara dos Deputados. E aí, o PMDB fez a proposição do PL 2453 no ano de 2007. Então, esse projeto de lei, lá do dia 21 de novembro de 2007, foi transformado na Lei Ordinária 12.970. Lembrando que essa lei foi sancionada no dia 9 de maio de 2014. Estamos falando da tão famigerada lei que estabelece sigilo nas investigações de acidentes aéreos. E a motivação dessa lei é muito clara. Ela foi feita para deixar as investigações com o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Tá bom, mas aí você vai me perguntar, para que isso? O sigilo serve para não desencorajar peças fundamentais do processo investigativo, tais quais os controladores de voo e os mecânicos, entre outros. Recapitulando, não foi o PT que propôs essa lei, foi o PMDB. Inclusive, ela foi votada e aprovada por todos os partidos dentro das duas casas do Congresso Nacional. E essa história de que a lei foi sancionada alguns dias antes do acidente também está errada. Como eu já falei,
O projeto de lei é lá de 2007 e a lei foi sancionada há mais de 3 meses. Mas galera, acima de tudo, essa lei não foi feita para ocultar provas, é muito pelo contrário. Essa lei foi proposta para melhorar o processo investigativo dos acidentes aeronáuticos. E tem mais, se necessário for, mediante autorização de um juiz, pode-se estabelecer inquérito policial e investigação do Ministério Público. Não tem prejuízo disso. Mas nós devemos lembrar que não podemos acuar fortes colaboradores do processo investigativo, como eu já falei, os controladores de voos, mecânicos e pessoas envolvidas no processo de manutenção, seres humanos. Em 2008, eu fiz um curso de mecânico de manutenção aeronáutica, então eu sei do que eu estou falando aqui. O que eu quero é compartilhar algumas informações sobre a aviação civil que muitas pessoas não conhecem, mas mesmo assim ficam por aí falando água. Eu não boto fé que a grande mídia vai fazer uma cobertura detalhada sobre todos os processos, a questão legislativa, inclusive, por trás da aviação civil. Então você pode dar uma olhada aqui embaixo, na barra de descrição do vídeo. Eu estou no YouTube aqui, então se você está vendo esse vídeo no Facebook e tal, vai aqui na barra de descrição do YouTube que você vai encontrar os links que eu disponibilizei para você verificar pelo menos o grosso, a parte que realmente é pertinente para essa nossa conversa sobre esse caso específico. Lá no CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica, você vai encontrar especificamente no capítulo 5, o artigo 84. Vamos ver o que diz nessa parte. O diário de bordo será apresentado ao Registro Aeronáutico Brasileiro para autenticação dos termos de abertura, encerramento e número de páginas. Para entender melhor o diário de bordo, você pode acessar a Instrução de Aviação Civil IAC 3151. Isso aí é uma portaria do Ministério da Defesa e ela especifica todos os detalhes de utilização do diário de bordo. Mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui nunca viu um diário de bordo na vida. Então vamos lá. Eis aí um modelo do diário de bordo. Você simplesmente entra no seu carro e se manda. Mas na aviação, as coisas são muito mais organizadas. Você não pode sair sem fazer um plano de voo. E você também não pode sair sem preencher todos esses campos aí do diário de bordo. Olha aí no canto inferior esquerdo, onde tem escrito parte 2. Esse é o campo para o preenchimento da situação técnica da aeronave. Aí está a responsabilidade do mecânico. E nesse espaço deve constar o tipo da última intervenção de manutenção, quanto tempo falta para a próxima manutenção, uma série de informações. Mas o principal é este local para registro de discrepâncias técnicas, constatadas pelo mecânico ou pelos mecânicos. Afinal de contas, a manutenção de uma máquina dessas não é feita por um único mecânico. Na verdade, a manutenção das aeronaves é dividida em 3 grandes áreas. Tem o GMP, que é o grupo motopropulsor. Essa galera trabalha só com os motores. Tem o CEL, que é a célula. Essa galera trabalha com todos os sistemas de pressurização, ar-condicionado, pneumático, sistemas hidráulicos, enfim, a carcaça do avião. E tem também o AVI, que são os aviônicos. Essa terceira habilitação permite que o mecânico trabalhe em todos os componentes elétricos e eletrônicos da aeronave, inclusive instrumentos de navegação, radionavegação e radiocomunicação. Vale ressaltar que nenhuma aeronave pode levantar voo sem a assinatura de um mecânico. E o que eu estou falando aqui não é um mecânico ir lá e assinar para o cara voar várias vezes seguidas, não. O mecânico tem que assinar para cada voo que a aeronave for fazer. Esse diário de bordo aí é preenchido a cada voo que a aeronave realiza. Então é por isso que aquela lei de sigilo é importante. Quer ver? Imagina só o seguinte. O mecânico identifica um problema lá, um problema técnico na aeronave, e aí ele relata isso para o piloto, ou para o dono da aeronave, ou para alguma pessoa responsável, mas aquela galera vai ignorar. Não, deixa isso quieto, isso é besteirinha. Depois a gente resolve isso. E aí o cara vai lá confiando que não vai dar problema nenhum, e durante o voo, o que era um probleminha se torna um acidente letal. Num inquérito policial, o mecânico vai se sentir acuado de relatar todos esses fatos. Por isso é importante que a investigação seja realizada pelo CENIPA. Ei, Morgatório, pode parar com esse papo aí. Eu tenho certeza que isso daí foi uma conspiração.
deu no jornal que o áudio da caixa preta não corresponde ao voo do Eduardo Campos. Tá vendo? Tá vendo? Eu não falei que era culpa do PT? Eu não falei que era culpa do PT? Calma, bebê. Calma. A primeira coisa que você tem que entender é que a caixa preta não é preta. Elas têm cores bem fortes justamente para ajudar na identificação visual no meio dos escombros. A caixa preta é constituída de dois mecanismos de gravação. Um que só grava áudio e outro que registra dados da aeronave durante o voo. O primeiro é chamado de Cockpit Voice Recorder, que é o CVR. Ele grava tudo que é captado por geralmente 3 microfones. Um do comandante, um do copiloto e outro que fica em um painel na parte de cima da cabine, pegando o som ambiente. O outro mecanismo, o Flight Data Recorder, FDR, registra os chamados parâmetros, que podem ser a velocidade do avião, tanto em relação ao vento quanto ao solo, as posições em que os manetes foram colocados, o momento em que determinados botões foram acionados, enfim, todos os comandos que se realiza para operar a máquina. Bom, seres humanos, para esse problema com o áudio da caixa preta, eu vou dar 3 possibilidades. Número 1. O equipamento estava inoperante e ninguém sabia. Número 2. O equipamento estava inoperante, o mecânico sabia, mas estava dentro do prazo para ser consertado. No caso específico do avião do Eduardo Campos, o prazo para consertar essa caixa preta, esses equipamentos da caixa preta, são de 3 dias ou de 8 voos consecutivos. E a terceira possibilidade, com o problema do áudio da caixa preta, é que, sei lá, vai que realmente alguém conspirou para matar o cara, né? Dessas 3 opções, eu acho que a segunda é a mais provável. O equipamento estava inoperante, o mecânico sabia, mas isso estava dentro do prazo para ser consertado. Só que isso é só uma especulação minha, não é nada factual, e vamos continuar trabalhando com os fatos. O nome da aeronave era Cessna Citation Excel. Trata-se de um jato executivo bimotor, de porte médio, produzido pela Cessna Aircraft Company. O prefixo dessa aeronave específica era PRAFA. Ele havia decolado do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Guarujá, onde pousaria na base aérea de Santos. E de acordo com informações da aeronáutica, a aeronave arremeteu por causa das condições do tempo. Gente, arremeter é tipo interromper o processo de pouso. A aeronave está vindo para pousar e antes de tocar o chão, ela arremete. Não somente antes de tocar o chão, inclusive ela pode até tocar o solo e voltar a subir novamente. Bom, isso daí pode acontecer por vários motivos. Pode ser congestionamento na pista de pouso, problemas do tempo mesmo, vento ou chuva muito forte, problema de visibilidade ou até mesmo problemas mecânicos. E a base aérea de Santos possui um manual de aproximação que nós vamos chamar de ECO 1. O que você está vendo aí é o ECO 1. Quando acontece de arremeter, a orientação desse plano, desse manual ECO 1, é para o piloto virar à esquerda e subir a 4.000 pés de altura, seguindo em direção à estação de rádio SAT. Basicamente é isso que está descrito nessas linhas tracejadas aí. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem do Google Earth e na parte superior você está vendo um aviãozinho que é a localização da pista de pouso lá no aeroporto de Santos. E no canto inferior esquerdo tem um ponto vermelho que é exatamente onde o avião caiu. Agora eu vou pegar essa imagem do Google Earth e vou sobrepor, vou colocar aqui por cima, a imagem com o traçado de arremetida do manual ECO 1. Aí, você vê que o avião do Eduardo realmente estava fazendo o traçado de arremetida. Só que, num determinado momento, por alguma razão que a gente ainda não conhece, esse avião caiu. Seres humanos, não adianta ficar afobado, querendo saber os motivos logo agora, assim, de cara. Sabe, no máximo, o CENIPA vai liberar algumas informações, como ele tem feito, né, inclusive com esse vídeo aqui do lado, onde os peritos, né, estavam ali analisando os dados da caixa preta, e eles informaram para a população, para a mídia, que teve um problema, né, na captação do áudio da caixa preta que não corresponde exatamente às últimas 2 horas de voo desse avião que caiu aí com o Eduardo Campos. Mas o relatório final vai levar bastante tempo
para sair, sabe? E, em média, esse relatório final leva cerca de 18 meses. Isso é uma média internacional de investigação. Não adianta, a gente tem que ter paciência e esperar o relatório dos peritos. Muito bem, enquanto a galera da engenharia forense vai trabalhando, eu fico aqui lendo coisas que aparecem no Facebook e me divertindo muito com essas teorias conspirativas que aparecem por aí. Bom, eu já cansei de falar, falei pra caramba, como sempre, né? Por hoje é só. Um forte abraço a todos